Autoridade espiritual e oração governamental é o nosso estudo para hoje. Nós vamos ler mais uma vez Lucas 10, versículo 19 e 20. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Amém. Pai, mais do que nos dar boa compreensão da Tua palavra, compreensão fiel, nós te pedimos mais que isso, te pedimos que nos transformes, ó Pai. Se mova sobre nós o Teu Espírito, dando-nos vida. Em o nome do Teu Filho, te rogamos. Em nome de Yahshua, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amados, nosso objetivo para essa aula, e nosso não é meu, é seu, para você abraçar aqui. É um objetivo para a gente perseguir ele durante o nosso estudo. A gente está estudando juntos. Sermos conduzidos a compreender que a oração não é apenas comunhão com o Pai. Fundamentalmente ela é comunhão, mas ela é mais que isso, porque ela é também um exercício da nossa autoridade que Ele nos confiou. Então Ele deu a autoridade a você, Ele delegou a autoridade a você, e através da oração, existem muitos tipos de oração, muitas classificações. Por exemplo, quanto à postura, existe um tipo de oração que você faz de joelhos, prostração, outra que você faz de pé, com a mão erguida, aleluia. Uma que você faz num local íntimo. Yahshua diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Existe oração coletiva, oração com a igreja. Aí ele diz, quando orares, não façam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas praças, com o fim de serem vistos. Ele não estava condenando a postura de estar em pé, mas ele estava dizendo que eles se punham em pé nas praças e oravam com a finalidade de serem vistos. Aí ele diz, em verdade, eles já receberam galardão. Então existem várias classificações, vários tipos de oração. Eu não vou entrar nesses tipos ainda hoje, mas o nosso objetivo é que a gente entenda que, fundamentalmente, é comunhão, mas também há um papel que nos foi confiado da autoridade. Amém? Outro objetivo, segundo objetivo, é que nós, os salvos, oramos a partir de uma posição de governo. A gente tem que ter uma mentalidade, uma postura, um posicionamento. Que posição é essa? Nós oramos a partir de uma posição de governo, ou seja, na posição do governo do Salvador que morreu por nós. Então, como filhos salvos, redimidos, Ele está assentado à direita do Pai e nós reinamos e estamos assentados com Ele. Diz a Escritura, literalmente, depois a gente vai ver isso aí. Então, o terceiro objetivo qual é? É que a intercessão verdadeiramente bíblica, ela vai cooperar com o governo do nosso Pai na terra. Porque o nosso Pai deu autoridade ao homem, os dons dele são irrevogáveis, o homem entregou essa autoridade a Satanás, e Yahshua reconquistou para todos que nele creem exercerem essa autoridade. O Pai, ele tem coisas que ele não vai fazer, porque ele determinou, são verdade e justiça, ele determinou fazê-las através da igreja. Então ele não vai tropeçar, ele não vai passar à frente. Existem coisas que ele determinou por ser verdade e por ser justiça no coração dele. Ele é fiel, ele não nega a si mesmo, ele não volta atrás. Então, existem coisas que estão determinadas, ele só agir através da igreja. Amém? São princípios, fundamentos. Por isso, determinadas coisas só acontecem através da igreja. É claro que ele tem todos os recursos, ele é onipotente para fazer com que nós possamos agir e os planos dele são infalíveis, mas ele escolheu agir através de nós. Nossa trilha, que a gente vai seguir aqui no nosso estudo, a gente vai ter esse momento de introdução, que já comecei falando aqui, faz parte da introdução, fundamentos da autoridade espiritual, no segundo momento, terceiro momento, oração governamental, segundo a Escritura, então a gente vai comparar isso. Quarto momento, a gente vai ver os erros que acontecem, muito comuns nas orações, principalmente nas denominações, aí são verdadeiras religiões, são movimentos religiosos. Então tem muita gente aí vivendo movimento religioso, pensando que isso é evangelho, vivendo movimento religioso na sua denominação, a bandeira dessas pessoas é a sua denominação, é o seu movimento. E existem muitos erros comuns nesse aspecto sobre a oração. E vamos também para as aplicações práticas, que é a parte final da nossa trilha nesse estudo. Vamos ver a oração como expressão de governo. A maioria dos servos que foram alcançados pelo sangue de Yahshua, fiéis, não tem esse entendimento. Esse entendimento vem quando a gente estuda a palavra
buscando o entendimento do Espírito. Porque senão a gente só vai ter teoria. E a teoria a gente vai esquecer rápido. Se a gente não tiver revelação, a palavra rema. Se a gente não tiver desejoso que o Espírito nos transforme. Então, estou trazendo aqui mais um fundamento. Então, quando os seguidores fiéis devem orar, realmente nós somos servos, somos filhos, mas não é a partir de uma condição exclusivamente de servos, mas sim servos filhos, servos que têm uma posição de justiça em Yahshua. Nós não estamos mendigando, a gente não fica, a nossa oração não pode ser uma posição de mendigo. A nossa oração ela precisa estar fundamentada na palavra. Então você vai ter fé. Você não vai estar mendigando algo, precisa estar chorando, implorando por algo, não. Você tem convicção que aquilo que você vai pedir está alinhado com a palavra. Então é uma posição de justiça. E você pede não pela sua própria justiça. Você pede por causa da justiça do Salvador, que é perfeita, que está sobre você. Amém? Então a sua posição... hoje eu acho que eu não estou muito bem, não. Eu acho que essa semana eu tropecei, eu falei umas coisas que não deveria ter falado, e agora eu não vou nem orar, porque eu não estou bem. Essa pessoa está fundamentando a sua fé naquilo que nas suas obras. Ela tem que se fundamentar na obra de justiça de Yahshua. Então, eu me coloco diante de Ti, ó Pai, pela justiça que está sobre a minha vida. Eu creio na justiça do meu Salvador, do meu Redentor. Então, vejam que a postura ela é diferente. Amém? E você precisa realmente ir em fé, em confiança. Então, quando você não faz isso em fé, você pensa que é só para estar clamando, por clamar, sem fundamento na verdade, na justiça do Pai, então os demônios dão gargalhadas. O Salmo 69, que a gente leu, é um salmo messiânico que fala do sofrimento do Mashiach, do Messias, do Mashiach Yahshua, e ali fala do sofrimento dele no inferno, do que ele clamou estando em tormentos. Aquele que poderia livrá-lo, como está lá em Hebreus, diz que ele clamou aquele que poderia livrá-lo. E clamou com intensidade tal que ele transpirou sangue. A Escritura ela é coerente, ela vai nos mostrar isso. É um fenômeno real da fisiologia do corpo humano. Há determinadas situações de profunda angústia e dor que a pessoa chega a transpirar sangue. Uma pessoa saudável. Senão, antes disso, ela já bateu a bola. De tal a dor emocional. Então, isso significa que Yahshua era saudável, saudabilíssimo, tem um corpo perfeitamente saudável, e estava ali numa angústia profunda, a ponto de que ele veio transpirar gotas de sangue. Mas ele clamou ao Pai. Então, no Salmo 69, fala de jejum, fala de clamor, de sofrimento, de perseguição do mal contra a vida dele. E ele ali estava conquistando o quê? Uma justiça. Ele estava recebendo uma culpa para que aquele que crê nele pudesse ter o acesso dele. Ele morreu a nossa morte. O apóstolo Paulo vai dizer literalmente isso. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Houve uma troca. A troca do Calvário. A troca que aconteceu lá no madeiro. Amém? E a nossa vida, nós quem? Nós que em verdade cremos nele. Não é uma crença religiosa. É uma crença constante e crescente. Dia a dia. Não é um dia quando eu fui batizado em 1900 bolinha, não. Você não diz assim, eu fui batizado, você diz, eu estou batizado. Eu sou batizado. E a pessoa que realmente tem um pacto, uma aliança, ela permanece e ela está nutrindo essa aliança. Ela está vivendo isso. Ela não está vivendo deliberadamente no pecado, não. Ela procura alinhar a sua vida nos atos de justiça do Cordeiro. Porque graça é o quê, gente? Graça é justiça redobrada. Graça é justiça perfeita de Yahshua, que agora é atribuída para nós, e nos proporciona sermos salvos pela graça, pela obra dele, e nos proporciona andarmos também em justiça. Daí a graça ser justiça redobrada. Amém? Então, quando a gente ora, a gente tem que orar nessa posição. Lá em Hebreus diz que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos socorro. Amém? Recebermos favor, graça, favor, ou seja, o Pai vai liberar favor sobre a nossa vida, vai nos favorecer, mas a gente precisa se achegar confiadamente. Recebermos graça e recebermos socorro, ao trono da graça, para receber graça e socorro na ocasião certa, no momento certo. Para isso a gente precisa se achegar confiadamente. Aleluia? Amém? Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E aí sai mencionando várias coisas que o domínio foi dado ao homem. Então, no princípio, quando nós fomos criados, o Pai nos criou para que governássemos a criação, tivéssemos domínio. O homem perdeu esse domínio por causa do pecado, veio as enfermidades, veio a morte, veio a corrupção, etc. e tal, ele perdeu o domínio, mas na obra do Mashiach,
cujo nome próprio é Yahshua, na obra dele, nós podemos e recebemos dele a autoridade de volta. Então, o que é que diz Lucas 10, 19? Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quem aqui sabe que ele não estava falando do inseto, do animal pernicioso, né? A serpente ou do escorpião? Existem várias espécies de escorpiões e de serpentes. Tem serpente que ela tem um instinto, que quando ela pica a pessoa, ela já corre, porque a pessoa, o animal, vai tombar. Então o instinto dela é picar e ela se afasta, porque aquele animal de porte grande vai tombar. É um veneno instantâneo. Existem escorpiões também que têm um veneno perigosíssimo, né? Que são mortais, mas mais do que mortal, é um veneno assim que tem uma ação muito rápida. Então, o nosso Salvador está dizendo que ele deu autoridade à igreja para quê? Para que a gente tenha poder contra demônios. Aqui, serpentes e escorpiões é uma figura de demônios. O veneno de Satanás chama-se pecado. É um veneno mortal. E existem alguns tipos de venenos satânicos que enredam o homem de uma forma irreparável. Irreparável. Então, existem aí os vícios das drogas, existem várias coisas que a pessoa ela entra numa disposição mental tão séria que ela dali não sai mais, porque ela não quer mais sair. Ela fica tão envolta, tão emaranhada pelo pecado, que só realmente milagre é possível tirá-la dali. A família não tem condições, ninguém tem condições, só um milagre, uma intervenção do Senhor. Então, ele está falando aqui que ele nos deu autoridade sobre esse tipo de veneno. Mas como é que a gente exerce a nossa autoridade? É justamente sobre isso que a gente está estudando hoje, a oração de governo e de autoridade. Que a igreja, de modo geral, desconhece. As religiões dos homens aí, gospel da vida, esse evangelicalismo nos nossos dias, desconhecem, porque os homens não têm interesse realmente em amar a verdade na sua inteireza. Muitos já conhecem a verdade. Aliás, tem alguns que não querem nem se dar o trabalho de conhecer a verdade do nome do Pai e do Filho, porque eles sabem que isso aí vai trazer dificuldades, até financeiras, para eles. Então, não precisa não. E aí eles se imunem de autodefesas, de argumentos, para desprezarem. E eu estou falando de um valor tremendamente importante. O nosso Pai levantou todos os seus profetas, não para as designações, mas para o nome próprio dele, mandar que eles falassem, que eles ensinassem isso. E houve esse encobertamento. Mas se essa verdade tão preciosa tem sido ocultada, outras verdades também estão ocultadas. E uma delas é essa. O que é que a religião ela quer esconder isso aí das pessoas, de modo geral? Elas não querem, assim como o romanismo, viu? Mais de 1000 anos, quase 2000 anos, o romanismo sustentou que era necessário o sacerdote. Você precisava da mediação do sacerdote e de muitos mediadores, muitos medianeiros. Vieram os reformadores e disseram que havia um sacerdócio universal, ou seja, todo o ser humano, através da obra de Yahshua, tem o mesmo acesso ao Pai. Amém? Então isso aí quebrou em parte. Mas vieram as denominações, em certo modo, nutrindo a cultura da necessidade de um figurão. A gente precisa do pastor. Então tem um endemoniado ali, liga para o pastor. Alguém está doente, o pastor tem que vir. O pastor não vir, não adianta. Não foi a igreja que veio me visitar, não. O pastor não veio. Então existe essa dependência cultural, mental, e as pessoas não entenderam ainda a autoridade que ela tem. E isso é bom para quem? Para quem está se beneficiando aqui com as cifras, está se beneficiando com a dependência do povo, um povo dependente, um povo na ignorância. Então as denominações não querem que você seja mestre na escritura, que você ensine. Por isso as reuniões não têm espaço, não tem tempo. E as pessoas estão tão bitoladas a não ensinarem, que quando vocês pedem uma sugestão, as pessoas não sabem mais dar. Você pergunta assim, o que mais o Espírito Santo falou ao seu coração, na ministração, na exposição das escrituras hoje? As pessoas não sabem falar. Você pede para elas orarem, elas só sabem orar por petição. É pedindo coisa. Vai me dar isso, ajuda isso, e tem esse problema, e vê aquilo ali. Vamos fazer uma oração só de agradecimento. Comece a agradecer. As pessoas, falta coisa para agradecer. Mas na hora de falar bonita, as pessoas falam, eu tenho muito mais que agradecer do que pedir. Mas na hora de ir para a prática, as pessoas não conseguem agradecer. Por quê? Porque elas foram bitoladas a ficar nesse ciclo doentio, religioso, do evangelicalismo nos nossos dias. E elas não querem aprender e amar a verdade. Amém? Então é preciso, gente, nós entendermos que nós fomos criados com um propósito, a autoridade nos foi dada, e essa autoridade está em Yahshua. Ele foi lá em Efésios 1, 19 a 23, diz que ele está entronizado. Abra aí sua Bíblia, a gente vai ler rapidamente. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, os Éfesos, né? A igreja em Éfesos. Aqui a gente chama carta aos Efésios. Aleluia. Capítulo 1, versículo de número 19, 20, 21, 22 e 23. Eu vou ler agora esses versículos. Diz assim, 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que coisa grande, tremenda aqui. O qual o Pai, ele exerceu no Mashiach. Esse poder tão grande, essa força tão grande, ele exerceu no Mashiach, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, toda potestade, todo poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todo nome. Você fala assim, esse nome parece que é invencível, é um câncer, não tem solução, é invencível. É uma crise financeira, é invencível. É uma política corrupta e podre, destrutiva, é invencível. Não. Eu já orei por essa pessoa, não tem mais jeito. Não. Há um nome que está acima de todo nome. É o nome que foi dado ao Mashiach. Amém? E ele o Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés do Mashiach, né? Debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele foi dado para a igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude de que a tudo enche em todas as coisas. Mas começa dizendo o versículo 19. Vamos repetir o 19 para a gente entender direitinho agora. Veja, tudo isso é dito. O qual o Pai, ele exerceu no Mashiach, aliás, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o apóstolo orava para que a igreja soubesse qual a suprema grandeza do seu poder em nós que cremos. Capítulo 2, versículo 6. Leia também comigo agora, todo mundo junto. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais no Mashiach de Alça. Então você está onde, espiritualmente falando? Você literalmente está assentado nos lugares celestiais à destra de Alça. Não quer dizer que espiritualmente você está lá numa cadeira, não, viu, gente? Mas isso é uma posição de governo, uma posição de domínio. Ele está acima de tudo e você está à direita dele. Aleluia. Amém? Então ele foi exaltado acima de todo principado, ele é o cabeça da igreja, e nós, juntamente com ele, a conclusão que a gente deve tirar aqui é que a igreja não ora para alcançar a autoridade, mas a igreja deve orar a partir da autoridade que ela tem, para exercer a autoridade que ela tem. A igreja não vai, pela sua força, pegar e tomar a autoridade para poder exercer, não. Ele deu, ele delegou, ele confiou, ele nos honrou com a sua autoridade para que a gente exerça essa autoridade. Então, a oração governamental, como ela é? Ela é a oração que declara a vontade do Pai. Ela precisa estar de acordo com a palavra, fundamentada na justiça. Amém? Declara a vontade do Pai. Segundo, ela resiste às trevas, ela repreende as trevas. Você tem autoridade para pisar, mas se você não pisar, está na sua casa, o escorpião está andando lá, entrou uma serpente. Você diz que bichinho bonito, deixa aí andar mais um pouquinho, deixa ele passear pela casa, né? Aí fica lá, aí vai produzir mais, aí aparece, é justamente o que eu ia falar agora. Aleluia. Aí começa a aparecer mais, vai chegar um dia que você vai ser envenenado. E as pessoas que você ama. Então você percebe, epa, entrou ali, peraí, você já vai lá em cima, mete o pé em cima, sai daqui, desaparece do meu negócio, desaparece da minha casa, desaparece do meu corpo, da minha saúde. Quantas vezes nós já fomos criados e curados, né? Criados na cura, né? Recriados na saúde. Quando eu falo criados aqui, estou falando da saúde, porque ele gerou a saúde em nós e a força do pecado é a lei. Mas nós somos e estamos justificados pelo sangue dele. Então, o mal, por exemplo, a enfermidade existe, tem lugar por quê? Por causa do pecado. E o pecado tem força por causa da lei. Mas quando você está revestido da autoridade do sangue do Cordeiro, já não há mais o problema do pecado e da justiça. Você tem justiça redobrada, então você tem autoridade de se levantar, não. Eu repreendo essa enfermidade, eu abençoo. Não que nós, de nós mesmos, sejamos alguma coisa, a parte dele, mas por causa do que ele é. Entenda? Isso não é a gente se gloriar. E inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer literalmente, se alguém se glorie de Cristo, de estar no Mashiach. Amém? Ele também vai dizer, se alguém se lamenta de alguma coisa, deve se lamentar dos seus próprios pecados. Mas não para ficar no pecado, nem ficar se vitimando. Ai, tadinho de mim, miserável que eu sou. Não. Você deve se lamentar dos seus erros e se posicionar no caminho da justiça. Eu aborreço o pecado como meu pai aborrece. Eu preciso andar em retidão. E eu recebo dele o poder para andar em retidão. Repreendo o mal na minha vida. E não ficar se lamentando, dizendo eu sou pecador, pecador, para andar de mão dada com o pecado. Se autoconvencendo que não há solução. Não. Nele, nós já vencemos o pecado também. Amém? Nós já vencemos o poder de condenação do pecado, nós já vencemos o domínio. Ele diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Aleluia. Estou citando aqui literalmente a palavra. Então nós somos chamados a vencer, a declarar a vontade do Pai, a resistir o mal, a estabelecer limites espirituais e cooperar para que o céu invada a terra. Amém? Isso na obra da evangelização, no nosso dia a dia, em tudo. Lá em Mateus 16, 19, Yahshua diz, o que ligares na terra será ligado no céu. Como é que pode isso? É porque, na verdade, quando você, igreja, verdadeira igreja, vai ligar na terra, significa que o céu já havia determinado isso, porque as coisas começam lá, tem origem eterna. Entretanto, existe um momento do despertar, do posicionamento da fé da igreja, que a igreja liga na terra. Quando a igreja liga na terra, é ligado no céu. Então sai a ordem. Você lembra de Daniel, quando ele se propôs a orar durante 21 dias, o jejum de Daniel?
E o anjo chega depois, no final do jejum, e diz a ele, tu és muito amado, porque quando te dispusesse a orar, já saiu a ordem a teu respeito. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Isso foi o anjo que chegou trazendo a resposta. Aí ele conta que depois o Altíssimo mandou outros anjos para auxiliar ele naquela batalha, para abrir caminho, para que ele pudesse chegar com a resposta a Daniel. Mas quando foi que saiu a ordem para Daniel? Quando ele se dispôs a orar. Ah, não foi na eternidade, não. Na eternidade estava decretado. Mas houve um momento pontual que isso aconteceu. Então, se nós não nos dispusemos a orar, coisas simplesmente não vão acontecer. Existe uma resistência maligna dos principados, potestades, Paulo vai dizer literalmente isso, daqui a pouco a gente vai ver, e a gente nós somos chamados sim, não para ficar numa quebra de braço, porque nós somos mais que vencedores, mas para entrar vencendo, porque se a gente deixar lá, o mal vai ficar lá assim andando, é como um delegado que tem poder, né, e tem um contingente para agir com ele ali, mas ele vê a criminalidade e fica achando bonito, faz nada não fazer nada não, cruza os braços, deixa a turma pintar mais e bordar. Então, às vezes, a igreja, por não ter consciência, posicionamento, ela está fazendo isso, ou faz aquela oração religiosa, que até parece bonita, tem aparência de piedade. Você lembra? Eu mencionei um dia um fato de que os irmãos foram chamados para orar por um senhor idoso que estava acamado. E os irmãos chegaram lá, na verdade, para encomendar a alma dele falta de fé. Porque chegaram assim, né, a linguagem dos irmãos lá, dizendo assim, Senhor, nós sabemos que tu podes todas as coisas. Nós sabemos que tu podes curar. Aleluia. Né? Até agora pediu alguma coisa? Nós sabemos. E o irmão, aí depois assim, inclusive, se tu quiser curar, tu pode. Né? Até agora também não pediu, nem a cura não pediu não. Se tu quiser curar esse irmão, tu pode. O irmão já era idoso, estava com uma enfermidade grave, acamado. Aí o pessoal já não cria que ele ia ser curado, entendeu? Já não cria. Se tu quiser, tu pode curar. Aí depois chegaram esse ponto. Mas também, se tu não quiser, prepara o teu servo e leva o teu servo para a glória. Aí o irmão deu uma puxada, ele estava lá na cama, ele deu uma puxada assim. Que é isso, rapaz? O que é isso que estão fazendo? Né? Eu não quero ir agora não, mas esse pessoal não tem mais fazer aqui, né? O irmão deu uma puxada assim na garganta. Então, existe a oração que tem aparência de piedade. Os irmãos terminaram a oração sem pedir nada. Jogaram tudo pro alto. Se tu quiser, tu pode. Se tu quiser, tu cura. Se tu quiser... Sei, mas o nosso Pai nos fez filhos. E nos deu a condição de chegar ao coração dele. O livre acesso a ele. Para a injustiça, nós pedirmos. Ele nos exorta várias vezes. Ele nos admoesta, ele nos corrige para a gente pedir ao Pai. Pedir, e dá-se-vos-á. Se você, que é uma pessoa má, sabe dar uma boa dádiva ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celeste dará as melhores coisas àqueles que lhe pedirem. Está escrito isso no Evangelho, Mateus capítulo 7. Lá em Lucas, as bem-aventuranças, e Alcha ensinando a gente a pedir, animando a gente a pedir. O apóstolo Paulo fala sobre as orações de petição, sobre o clamor também, mas é um posicionamento da fé. O clamor é um posicionamento em fé. Amém? Lá em Atos, capítulo 4, a gente vai ler, tem alguns pontos assim que eu não posso passar sem ler. No capítulo 4, versículo 24, nos é relatado uma ação da igreja. Então, Atos, capítulo 4, versículo 24 até o 31, diz assim, ouvindo isso, a notícia, né, que Pedro havia sido preso e tal. Aí o que eles fizeram? Eles levantaram unânimes a voz ao Altíssimo e disseram, tu, soberano Ial, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades da terra ajuntaram-se a uma contra o soberano rei e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Ialcha, ao qual tu ungistes, se levantaram Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aleluia. Você está entendendo isso? Versículo 29. Agora, pois, ó soberano rei, olha para as suas ameaças. Olha as ameaças que eles têm feito. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Ialcha. Por intermédio do nome do teu santo servo Ialcha. Então, a igreja clamou. E o que aconteceu? A igreja tomou um posicionamento. Nós cremos em ti, nós cremos em quem tu és. Você pode dizer, não é errado não. Tu és todo poderoso, a vontade soberana é tua. Mas aí você entra agora com o seu pedido. Então a igreja, ela declarou quem ele é, o nosso Pai Celeste, e depois ela entrou com o pedido. E ela pediu, nos dá intrepidez para pregar. A gente está sendo ameaçado pelas autoridades. Mas a gente vai proclamar o teu evangelho com autoridade. E tu vai operar os milagres. Aí eles estão pedindo isso aí. E o versículo 31, que aconteceu? Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra do Altíssimo Ial. Então, o lugar tremeu e as coisas aconteceram. O mesmo o apóstolo Paulo faz. Lá em Colossenses 1, versículo 9 a 11, a gente não vai poder ler agora, mostra-nos detalhadamente o apóstolo Paulo orando com entendimento, com linguagem espiritual, com posicionamento. O posicionamento está onde? Na base da palavra da revelação. Então você precisa se posicionar na palavra. Não adianta eu pedir a um juiz alguma coisa só porque eu acho que ele vai me atender.
Não adianta eu pedir alguma coisa a um juiz só porque eu acho que eu vou comover o coração dele. Eu vou chorar, eu vou aprender, eu vou pedir porque a gente está passando fome, necessidade. O juiz, ele, na sua autoridade, no exercício da sua função, se ele for um juiz justo, ele só pode atender aquilo que está determinado na justiça. Amém? Então, nosso Pai é um juiz justo. Ele atende ao nosso clamor, mas o nosso clamor, se estiver fora da justiça dele, não pense. Não adianta a igreja orar só porque está querendo algo. Você precisa examinar se está fundamentado, se você está posicionado na palavra. E você se posiciona em fé. Você vê o fundamento da palavra, a base, pega a palavra e a partir da palavra, agora você está posicionado. Eu posso orar por cura? Posso. Quem é a palavra revelada? Yahshua. Ele é a palavra em pessoa, ele é o verbo do Pai. Amém? E ele passou colocando enfermidade nas pessoas. Porque as denominações dizem aí que a pessoa às vezes adoece porque o Pai colocou essa doença. Não. Ele soberanamente, ele pode permitir. Mas se foi ele que colocou, então não é para ser curado não, nem tome remédio, nem vá com o médico. Não foi ele que colocou a doença? Qual lugar o nosso Salvador passou colocando enfermidade da pessoa? Você está com a vista muito boa. Fique cego. Você está andando, estou vendo suas pernas estão fortes, fique paralítico. Você vai aprender uma grande lição. Espiritualmente. Foi assim que ele fez? Não foi. Ele só passou curando. E ele disse, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Então, tudo o que ele fez é de acordo com a vontade do Pai. Curar é da vontade do Pai. No céu não tem enfermidade. O problema da enfermidade é o pecado, a maldição. Amém? Então, nós podemos orar. Agora, cuidado com essas orações genéricas. Muito cuidado. Vai na frente, Jesus. Vai afofando os travesseiros dos hospitais, dos enfermos. O pessoal ora assim, isso tem uma aparência de piedade. Rapaz, é uma pessoa tão boa, está orando pelos enfermos. Só que tem muita gente que estava na cama, já por consequência da justiça e do juízo, está sendo disciplinada. E é impenitente, não se arrepende. E tem outro monte de gente que está ali, que a glória, quando for curada, a glória, ela vai dizer, quem me curou foi Zé Pilinda, não sei das quantas. Quem me curou foi a simpatia. Quem me curou foi a encruzilhada. Quem me curou foi o Satanás. Eu sou ateu. Não existe criador não quer nem saber. Cheio de orgulho e vaidade, declara N coisas. Então, não é que o nosso Pai está fazendo juízo, não, agora não. Ele determinou um dia em que ele vai fazer justiça e juízo. E vai julgar todos os homens por intermédio do varão que ele determinou. Mas a justiça dele está impregnada em tudo que ele criou. Em tudo. Essa cadeira aqui, eu estou sentado, ela existe por causa de princípios da justiça dele. A química, a física, ela não sai das leis que ele determinou. E uma lei só tem força se houver um poder executivo. Que poder é esse? É o espírito de vida que faz com que as leis da física funcionem. Existem leis sociais. Então, o homem planta, o homem colhe socialmente. Existem leis psicológicas, o homem planta e o homem colhe psicologicamente. Às vezes plantou uma vida inteira. E a cura quer que seja um instante, com um medicamento, né? Toma esse medicamento e vai ficar curado. Não, a cura também. Ele precisa buscar na fonte. As curas as enfermidades que foram geradas com muito tempo, normalmente, não é sempre, também levam muito tempo para que haja cura. Principalmente as enfermidades da alma. Tem gente aí cheia de trauma. Pessoas que religiosamente dá glória, mas a língua é podre, uma pessoa falsa, e está lá acamada, e não sabe. Não, mas eu oro, e quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Nem sempre, nem sempre, né? Existe, a Escritura, ela mostra claramente que às vezes você está orando e o inferno se levanta contra você. Você ora e a assombração aparece. Mas existem ocasiões em que as pessoas estão colhendo fruto de uma oração que não teve valor nenhum, pelo contrário, é uma maldição. Uma oração religiosa, diz homens, mentalidade humana. Amém? Então, existe um governo. Agora a gente vai entrar aqui nos erros mais comuns sobre a oração. O primeiro erro é dizer assim, se Ial quiser, ele vai fazer. Então a gente vai lá para a primeira carta de João, capítulo 5. Eu não coloquei aqui no esboço do estudo, mas também não vou ficar colocando tudo não, até para que as pessoas possam vir para a nossa aula, né? Na nossa aula aqui a gente tem os nossos comerciais, a gente tem muita coisa a mais que a gente agrega, dando valor ao nosso momento presencial aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Abra aí. Essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que tendes crido em o nome do Filho do Altíssimo. Não é qualquer nome, né? Tem crido no nome. Então, vocês que têm crido no nome, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. João está terminando a sua primeira carta. E Yohanan está terminando a sua primeira carta. Ele está dizendo por que foi que ele escreveu. Escrevi isso. Vocês que têm crido no nome do Filho do Altíssimo, eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Porque tinha gente que estava crendo no nome do Filho, mas não sabia que tinha vida eterna. Então vocês precisam saber. Versículo 14. E esta é a confiança que nós temos para com Ele. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aí, a gente pedir segundo a vontade dele, Ele nos ouve. Aí a pessoa diz, então, eu vou orar, seja feita a tua vontade. Essa é uma oração de submissão que está lá na oração chamada Pai Nosso. Mas seja feita a tua vontade, significa apenas submissão, um posicionamento de filho, mas significa mais do que isso.
Significa que você tem de orar à vontade dele, você tem que conhecer a vontade dele. A vontade dele não é uma coisa assim, é uma coisa inescrutável, ninguém conhece a vontade do Criador. Não, a vontade dele está revelada na Escritura Sagrada. Ele revelou o que é bom, está escrito. Literalmente, ele revelou o que é bom. Então vamos continuar lendo o versículo 14, essa é a confiança que nós temos. Se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Mas o que é que o apóstolo estava pensando? Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto àquilo que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então você já tem a certeza que você recebeu. Por quê? Mas se você não sabe a vontade dele, justamente porque você está orando à vontade dele. Não é aquela desculpa, como desculpa, né? Que seja feita a tua vontade, ninguém pode pedir algo. Você pode pedir, e o seu pedido tem que estar alinhado com a palavra. Está claro isso aí? Amém? Então esse é um erro comum. Então as pessoas não entendem, nesse erro, que o nosso Pai, ele escolheu, ele determinou, ele criou, estabeleceu princípios de justiça, do juízo da justiça, para que a gente ore de acordo com esses princípios e coopere com ele. E existem coisas que ele vai fazer à medida que a igreja ora. Amém? Segundo erro, confundir humildade com passividade. Então, uma coisa, eu ter humildade, eu pedir a ele humildade, eu pedir a ele um coração simples, todos nós somos tentados pela vaidade. Então, uma coisa é você buscar uma vida de humildade, quebrantamento. Uma coisa é isso. Outra coisa é você achar que ser humilde é ser passivo. É aquela oração do lava-mão. Aquela oração que eu mencionei, os irmãos, né? Se tu quiseres, tu pode curar. Também, se tu não quiser, tu prepara teu servo e leva. Então, não pediu nada. As pessoas confundem. Na oração chamada Pai Nosso, quando Yauch ensina, ele está orando e ensinando a gente a orar, desejando que a vontade do Pai seja estabelecida. Que a tua vontade seja feita assim na terra como é nos céus. Mas ele não está dizendo que era uma vontade impossível de se saber. Pelo contrário, se eu estou pedindo algo, veja que ali ele não estava dizendo, tu faça a tua vontade, né, o que tu vê que for melhor, se não for melhor. Não, ele estava dizendo que a igreja precisa cooperar. É outro exemplozinho que eu conto do irmão com gastrite. Ficava 6 horas por mim, 6 horas mais descontando na Coca-Cola, descontando na feijoada, né, descontando nos enlatados, nos achocolatados da vida, etc, etc, só comendo coisa que não prestava e só esperando que a endoscopia curasse. Então, de vez em quando, a cada 2, 3 meses, marcava o exame, ia para o médico de novo, endoscopia de novo, e dava que estava com gastrite, não tem nada mais grave. A pessoa não cuidava, não mudava os hábitos, nada. Então, o irmão, 6 horas. Mas quando a gente está pedindo algo, se a gente realmente está querendo algo, a gente precisa cooperar nisso. Então, como é que eu peço? Seja feita a tua vontade, mas eu não quero conhecer a vontade do Pai, eu não quero buscar a vontade do Pai, eu não estou vivendo a vontade do Pai, eu não estou falando de forma coerente, alinhada com a vontade do Pai. Então, as pessoas confundem humildade com passividade. E humildade é justamente uma base para a gente exercer nossa autoridade. Não é a gente estar dando ordem ao nosso Pai, não. A gente tem um posicionamento na palavra e agora a gente, no exercício da nossa autoridade, a gente demanda contra o mal, a gente demanda contra as circunstâncias que a gente não quer, a gente demanda contra as circunstâncias que a gente quer que se estabeleçam, que venha isso, que isto de bom aconteça, está de acordo com a palavra. Então você demanda as circunstâncias. Coisa simples. Às vezes, dependendo da necessidade, eu estou chegando no lugar e digo, a vaga para eu estacionar estará ali, nessa hora, vai aparecer agora. Isso é um posicionamento de fé. Quem quiser crer, verá. Então, até hoje, eu tenho visto de coisas simples a coisas mais difíceis acontecer. Terceiro lugar, terceiro erro comum para a gente terminar, orar não é orar contra pessoas. Fulano está fazendo mal, isso, aquilo, fez uma grande injustiça contra mim, aí agora a gente vai orar. Isso tem no meio, é a bem-cumba, uma cumba de crente, né? Crentez. Que o som do vizinho se queime. Era tão bom que o carro daquele homem pegasse fogo. Tem gente orando assim. Então, são orações que não são ouvidas. A oração governamental, ela não ataca pessoas, ela não manipula, feito um mamulengo, manipulando as pessoas, não manipula. Nosso Pai, na sua soberana vontade, é algo tão sublime que não fere a responsabilidade humana. Ele não manipula, isso é obra demoníaca, manipular as pessoas. Porque eu queria que o meu marido, eu queria que minha esposa tivesse esse comportamento aqui. Então, você vai ter a sabedoria, você do Espírito Santo, você vai ter a linguagem, o falar, você vai interceder, abençoando os pontos positivos para que venham anular aquilo que de negativo haja, mas você não pode manipular a pessoa. Isso aí é obra de demônios. E demônio não faz negócio, Satanás não faz negócio com ninguém, não. Quando ele dá algo a alguém que paga um preço caríssimo, a pessoa só começou a pagar preço, porque dali para frente, o propósito dele realmente é destruir, é enlaçar mais ainda a vida da pessoa, e o fim disso é a destruição eterna, né? Então, de forma prática, vamos concluir. Que você possa orar com base na palavra e não em emoções. Que você declare a vontade do Pai com firmeza de coração, com intrepidez. Que você use o nome de Yahshua com entendimento, santidade. Que você governe em oração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua carral, né, a sua comunhão local, da igreja local, a sua carral na cidade, sobre a sua cidade. Que você haja um posicionamento firme. Então,
Nossa síntese para hoje. Oração é exercida com autoridade. Amém? Isso equivale a fé e fundamento da palavra, autoridade. Segundo, a igreja governa em cooperação com o céu. Não é você sozinho. Não é o figurão, a pessoa que tem poder. Né? Já vi também muito líder religioso evangelical sendo envergonhado por causa disso. O demônio dizer, eu só saio daqui se fulano de tal vier. Pessoa possessa. Aí a pessoa se encheu de si, realmente, até o demônio, estão chamando meu nome. Aí foi lá na vaidade e foi envergonhado. O demônio pegaram, fizeram um saceiro, a pessoa saiu envergonhada. E outros casos, a pessoa se prostrar, o demônio dizer, eu só saio se o irmão Beltrano vir aqui, a irmã Beltrana vir aqui. Aí a pessoa se enche de si, não, aí você vai, se dobra, se ajoelha, Pai, tem misericórdia de mim, eu posso sair em humildade, na tua autoridade, em teu nome eu vou. Aí você chega lá na autoridade dele. Você chega aqui, eu não vim em meu nome nem porque eu sou melhor que A, B ou C, não, eu vim aqui por causa da graça que está sobre minha vida, sobre o sangue do Cordeiro, justiça redobrada na minha vida, eu entro aqui, e aí você repreende o mal, e você tem autoridade. Então, a igreja governa em cooperação com o céu. A igreja tem revelação que precede a autoridade. Como é que eu vou exercer minha autoridade se eu não tenho revelação? Às vezes a pessoa tem até conhecimento teórico, mas não vive, acaba esquecendo de novo. Aí lá na frente, depois de 10 anos, alguém vai e prega a mesma coisa. Eita, nunca tinha ouvido falar isso. Talvez não. Talvez você foi ensinado, você só não estava com o coração aberto para receber revelação. É diferente. Conhecimento é uma coisa, revelação é outra. Quando você tem revelação, você passa, aquilo faz parte agora de quem você é. Quem você é? Você tem um posicionamento espiritual. Amém? Aleluia. Oração governamental que estabelece o reino na terra. Aleluia. Amém. Que o bom Pai abençoe teu coração. Nos acompanhe na próxima aula. Não deixe de estar conosco. E você que é aluno, vem estar presencialmente. Amém? Será que você tem feito bom proveito disso que você tanto desejou um dia? Então vem estar conosco. O bom Pai te dá a honra de participar, de construir isso conosco.